Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional, hoje sem o Martim Cabral. Começou tudo com a Guerra Fria, a crise dos mísseis soviéticos nas Caraíbas, a falhada invasão da Baía dos Porcos. Desde a administração Kennedy e até hoje, republicanos e democratas mantiveram um regime de sanções ao regime cubano, que já foi um bloqueio físico e é hoje um embargo económico e financeiro. A generalidade dos membros das Nações Unidas, incluindo muitos aliados dos Estados Unidos, voltou a votar esta semana contra o embargo, através de mais uma resolução da Assembleia Geral. Mas Washington diz que as sanções fazem sentido. Explica que não terá uma relação económica normal com Havana, enquanto Cuba não for um regime democrático, pluralista e livre, enquanto mantiver presos políticos e não levantar, por exemplo, as restrições ao uso da internet. Cuba, por sua vez, afirma que o embargo impede o desenvolvimento do país, empobrece o seu povo e, paradoxalmente, dificulta as reformas. Sra. Embaixadora, muito bem-vinda. Diga uma coisa, quem é que tem razão? O embargo hoje justifica-se ou não? Eu acho que temos que dar a razão à comunidade internacional pela 23 anos, a uma esmagadora maioria dos países, 188 contra 2. Só há 2 países no mundo que estão a favor de bloqueio. Eu acho que Cuba tem a razão. Todos os anos a resolução que Cuba apresenta para tirar o embargo financeiro, econômico e comercial, que é o sistema de sanções unilaterais mais abrangente, mais complexo, aplicado pelo tempo mais longe, tem que ser mudado. Mas o bloqueio, ou o embargo, como queiramos, ou as sanções, é essencialmente um problema bilateral entre Cuba e os Estados Unidos, porque, como nós sabemos, a generalidade dos países do mundo tem relações económicas e financeiras com Cuba. Sabe que não. Se me permite, posso dar 3 exemplos, há muitos. Há uma simetria muito grande entre o relacionamento do resto do mundo com Cuba, o relacionamento de Cuba com Estados Unidos e o relacionamento de Estados Unidos com Cuba. Eles têm um sistema de sanções muito grande, que tem 3 momentos mais importantes. O primeiro foi em 1961, quando o presidente Kennedy proibiu todas as transações comerciais e financeiras com Cuba, mas na altura da década dos 90 houve uma mudança importante. Podemos explicar porque é que se dá esse primeiro embargo? Os Estados Unidos argumentaram que tinha havido uma nacionalização e expropriação de muitas empresas americanas em Cuba. Sim, vou fazer uma resposta mais curta e depois uma mais larga. A curta é que desde o primeiro dia o bloqueio contra Cuba tem o mesmo propósito, que é tirar um governo que responde a um povo para volver a ter um governo que responda ao interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que precisamente o governo de Cuba não responde ao seu povo porque não é uma democracia. Mas mire para a história de Cuba, nós somos um povo bravo. Cuba é a guerra mais longe de independência do hemisfério ocidental, foi a de Cuba. Quando já toda a América Latina estava fora do colonialismo espanhol, demorou, Cuba teve 30 anos a lutar. Está a falar de 1898? 1868 até 1902. Que coisa se passou em 1902? Os Estados Unidos intervinieron na guerra de Cuba, ficaram 4 anos e os cubanos sacamos. E depois antes de 1902, em 1898, a primeira grande guerra entre os Estados Unidos e Espanha é por causa de Cuba. Exatamente. Não, e foi... Os Estados Unidos, aliás, consideram-se os libertadores de Cuba do colonialismo espanhol, como se sabe. E é uma grande mentira. Eles intervêm. Mas é verdade que houve uma guerra entre os Estados Unidos e Espanha por causa de Cuba. Não, a guerra foi entre Cuba e Espanha. E Cuba ganhou a guerra. Ao último dia, Mas quem interveio em Cuba foi um exército americano. Presidente Roosevelt, Teddy Roosevelt. O Teddy Roosevelt chegou quando os cubanos ganharam e vino aquele momento humilhante. É uma versão um bocadinho contestável da história, mas pronto. Deixa-me falar um bocadinho. Sim, a versão cubana, que é a versão de toda a América Latina e da maioria de historiadores do mundo. A guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Foi uma guerra entre Cuba e Espanha, que ganhou Cuba. Os números não são esses, mas pronto. E que Estados Unidos intervino no último momento, assinaram aquele tratado que foi humilhante para Cuba e a pretensão era ficar com Cuba, Filipinas e Porto Rico. Por que eles não puderam ficar em Cuba? Porque Cuba teve patriotas que lutaram 30 anos. Mas diga uma coisa. E tiveram que sair. Pero, quando saíram, já tinham
ilegalmente ocupada uma importante parte de Cuba com a base de Guantánamo. Eu acho que se vamos discutir a história do século XIX, eu teria muito a dizer. Não, o problema do embargo é um problema bilateral entre Cuba e os Estados Unidos ou não? Não é. Desde a década de los 90, voy a poner tres sanções do embargo que falam por si mesma. Qualquer barco que hoje, 2014, toca portos de Cuba, não pode tocar docas ou portos de Estados Unidos em 180 dias, mesmo se é um barco português, japonês, chinês ou brasileiro. Diga-me se isso é bilateral. Outra. Mas como sabe, desde 1999, pelo menos, que os Estados Unidos não executam essa parte do Isso não é verdade, Nuno. A maior parte dos países que faz comércio com Cuba não tem sido penalizado nos Estados Unidos, como sabe. Qualquer país, como sabe... Aliás, os Estados Unidos também fazem comércio com Cuba. Fala com a ICEP, fala com o Ministério de Negócios Estrangeiros. Escuta o que diz ontem o representante da União Europeia nas Nações Unidas, diz que a União Europeia está castigada pelas sanções de embargo. A lei Torricelli que impede os barcos funciona. E sabe o que faz o Reino Unido? Sabe o que faz um barco português? Sabe o que fazem os barcos espanhóis? Eles têm que desenhar uma ruta de 6 meses que não passe pelos Estados Unidos para os barcos que vão para Cuba. Isso triplica os custos. Se Cuba ou qualquer empresa estrangeira faz uma transferência bancária em dólar americano para pagar a venda a Cuba de leite em pó para os filhos, as crianças cubanas, ou para o sistema de saúde de Cuba, ou material de laboratório, se essa transferência é feita por um banco corresponsal nos Estados Unidos, sabe o que acontece com o dinheiro? Eles roubam o dinheiro. É um crime, um acto criminoso que fizeram com a França há pouco tempo. Como nós sabemos, a maior parte dos aliados dos Estados Unidos votou também contra o bloqueio. Todo o mundo votou contra o bloqueio. Só os Estados Unidos e Israel favorecem o bloqueio. E tem votado continuamente na Assembleia Geral. A minha pergunta é esta. Os Estados Unidos têm mantido o bloqueio com administrações democratas e republicanas. Aliás, como sabe, uma das fases mais cruciais do bloqueio foi com aquele que é considerado um dos presidentes mais liberais dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Porquê é que acha que democratas e republicanos, que têm grandes divergências ideológicas sobre muitas coisas, continuam a manter a mesma posição sobre Cuba? Eu acho que a notícia do dia hoje é que ninguém apoia o bloqueio, mesmo nos Estados Unidos. Isso é o que está a acontecer. Na semana passada... ele já não existiria, não é? Não. Eu posso dizer também porque continua. Mas agora, era essa a pergunta. Sim, a pergunta é, o bloqueio se mantém por 3 coisas. A primeira, Cuba não é prioridade para Estados Unidos. E quando um tema não é uma prioridade, aquela minoria que se interessa pelo tema, no caso de Cuba, a grupos de extrema-direita, congressistas de extrema-direita de Estados Unidos de origem cubano, que vivem de lucrar com a política de ódio contra Cuba, não quer que mude. E eles têm poderes. O senador Bob Menendez, de New Jersey, é o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Ele pode, e de hecho faz todo o tempo, como se diz, chantagear. Ele pode fazer um chantagem à Casa Branca e diz, se muda a política Cuba, não vou aprovar os embaixadores dos Estados Unidos. Mas a última pergunta. A segunda. Mas diga uma coisa, porquê que acha que esses senadores que diz que são de extrema-direita não se opõem, por exemplo, ao comércio com a China e com o Vietnã e se opõem ao comércio com Cuba? Esse é o doble estándar. Se você lê o reporte de direitos humanos do Departamento de Estado, se seguia por avaliação que eles fazem da situação dos direitos humanos no mundo, Cuba teria relações com Estados Unidos. Porque Cuba não tem assassinatos, Cuba não pratica a tortura, Cuba não tem desaparecido, nenhum advogado mora em Cuba como está acontecendo em Centroamérica por ter opiniões diferentes. A oposição em Cuba, que é uma oposição artificial e bem pagada pelos Estados Unidos, vem à Europa, fala na televisão, publica, está em Cuba, visita a embaixada americana, recebe dinheiro dele e estão livres. Na maior amnistia que aconteceu em Cuba nos últimos anos, eu sempre, quando eu vivi nos Estados Unidos muito tempo, e quando os meus amigos americanos dizem, Johanna, pero quando vão a fazer isto? Eu sempre digo, Estados Unidos always is moving the goalpost. Quando Obama chegou, diz que haja reformas econômicas. Hoje há 500.000 pessoas com trabalho privado em Cuba. É a minha última pergunta. Considera que em Cuba existe um verdadeiro regime de liberdades civis? Ou acha que é preciso que Cuba mude para que também as coisas mudem nas suas relações com os Estados Unidos? Eu acho que Cuba ha mudado muito, em todas as áreas. Há uma reforma e uma mudança... O que é que falta?
o que falta? O que é que falta mudar? Eu acho que o que falta mudar é que Cuba tenha pela primeira vez a possibilidade de desenvolver-se a sua máxima capacidade sem a pressão de seu vizinho mais cedo. É muito difícil para uma ilha pequena como Cuba ter um desenvolvimento em todas as áreas quando é um país que tem uma legislação que estabelece que há dinheiro para propaganda contra Cuba, que há dinheiro para pagar livros e que uma pessoa venga de Cuba a Portugal com um panfleto e seja ciência ficção e se publique. Mas todos os problemas e para aplicar uma guerra financeira. Bem, mas todos os problemas económicos e sociais e políticos de Cuba são... Mas diga uma coisa, mas todos os problemas cubanos são devidos ao problema americano? Claro que não. Nós temos... Diga-me um que não tenha nada a ver com os Estados Unidos. Nossa má administração de economia, os problemas que Cuba tem em economia não só são resultado do embargo, a incapacidade, e é uma coisa que estamos a caminhar sempre em frente, mesmo pelo consenso do povo. Há 3 anos que houve uma consulta popular que eu acho que é inédita em muitos países que não tem esse nível de participação, porque todo o mundo tem um estereotipo de que um país que não tenha 7 partidos não é democrático. Eu acho que a democracia não necessariamente é que haya 7 partidos. Cuba tinha 20 partidos quando Batista era um ditador que a matava. Nós temos uma ideia, uma visão da política, onde as pessoas podem pensar diferente, expressar-se livremente, e se há algumas limitações, como nosso governo reconhece, para o debate político interno, tem que ver também com que tem 3.000 horas semanais de televisão e rádio diretamente desenhada para Cuba. Pero em meu país agora, as pessoas podem dizer o que pensam. Em meu país as pessoas viajam livremente. As pessoas viajam a Cuba livremente. Os únicos que não têm liberdade para ir a Cuba no mundo inteiro, quem são? Os estadunidenses. E não é Cuba que proíbe estadunidenses viajar, é Estados Unidos. Como sabe, não é a opinião de todas as pessoas, mas de qualquer maneira fica a sua opinião sobre o assunto e desejo-lhe uma boa estada em Portugal. Não, a estada minha em Portugal já posso dizer... Já sei que gosta muito da nossa comida. Não, gosto de tudo. De Portugal gosto de tudo, de norte a sul, de este a oeste, principalmente do povo, da comida, da arquitetura, do cheiro do mar. Fico muito feliz, me sinto em casa. Vamos ver se para o ano ainda haverá embargo ou não. E se não há embargo, pelo menos temos a participação cada vez mais crescente. E vamos ver se Cuba vai mudar também mais. Cuba ha mudado muito. O único que não muda no mundo é Estados Unidos, que não quita uma política injusta, cruel e agressiva. Há 10 anos ninguém acharia que os Estados Unidos iam ter um presidente negro. A embaixadora de Cuba em Portugal. Obrigada pela oportunidade.